tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e bora dar sequência aí no nosso conteúdo de Química 1, certo? Hoje é a segunda aula, referente à segunda semana, tá? E aqui a gente vai explorar um pouco a questão de ligações químicas, tá? A gente vai ver ligações iônicas, covalentes, como fazer uma distribuição eletrônica, né? Vamos entender aqui como que os átomos, né, se estabilizam, certo? Então vai ser uma aula aí bem completa, com bastante exercício, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro exercício, retirado também, né, lá do livro da Unicesumar, de Química, e são bem completos. Tá, primeira questão, vamos resolver aqui. Para que os átomos, né, magnésio, Z igual a 12, e o oxigênio, né, Z igual a 8, adquiram a configuração estável dos gases nobres e formem um composto iônico, é necessário o quê? Tá? Então vamos dar uma breve explicação aqui. Pessoal, todos os átomos eles buscam fazer ligações entre eles para buscar uma estabilização. Mas qual estabilização? A estabilização que os gases nobres têm, já por natureza. Então aqui embaixo eu trouxe uma tabela para vocês verem, né, como que esses gases nobres se comportam, tá? Lembra que os gases nobres é toda aquela coluna, a última, tá? Coluna, certo? Ali estão os gases nobres. Então a gente pode ver o seguinte, que eles completam, né? A camada de valência deles é completa por elétrons, não tem elétrons faltantes. Então, por exemplo, se a camada suporta 2 elétrons, os gases nobres vão ter 2 elétrons. Se suporta 8, vai ter 8 elétrons. Tá? Mas assim, eles buscam sempre ter 8 elétrons na camada de valência para estabilizar. Certo? Então aqui, ó, o único que não precisa de 8 é o hélio, né? Porque ele só tem essa camadinha aqui. Então com 2 elétrons ele já estabiliza. Agora aqui, ó, o neônio, pode ver aqui, ó, 8 elétrons, o argônio, 8 elétrons, criptônio, 8 elétrons, xenônio, 8 elétrons e o radônio, 8 elétrons. Então todos, né, têm essa configuração, por isso eles são estáveis. E os outros átomos, eles vão buscar essa configuração também. Eles vão buscar o quê? Ter 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai estabilizar, né, esses átomos através de ligações, né? Como eu já disse, ao contrário dos gases nobres, né, os demais átomos precisam, né, fazer ligações. E para isso, né, isso daqui basicamente é a regra do octeto. Tá? Regra do octeto. O que não respeita, né, essa regra seria o hélio, né, e tem algumas outras exceções aí, que depois a gente comenta nas próximas aulas. Tá? Mas basicamente, aqui o que está nos pedindo, né? Então, vamos lá de novo. Para que os átomos, né, o magnésio, Z igual a 12, e o oxigênio, Z igual a 8, adquiram a configuração estável dos gases nobres e formem um composto iônico, é necessário o quê? Então, ele quer saber que, basicamente, né, como que vai se dar a ligação desses átomos, né? Quem perde o que e quem ganha o que, né? Quanto que perde e quanto que ganha o outro. Então, a gente sabe que uma ligação iônica, né, a gente vai ter uma transferência de elétrons, né? Então, a gente vai ver o seguinte, que os metais, eles tendem a doar elétrons. E os ametais, eles tendem a receber elétrons. Como é que eu faço para descobrir, né? Como que eu sei se um átomo é um metal ou um ametal, tá? Se ele tiver até 3 elétrons, vou escrever aqui para vocês, ó. Até 3 elétrons, tá? Até 3 elétrons. Então, 1, 2, 3 elétrons de valência, isso daqui é caracterizado como metal. Tá? Agora, se ele tiver 5, né, 6, né, 7 elétrons, é um ametal. 8 elétrons a gente sabe que são os gases nobres, né, se for 8. Tá? Então, dessa maneira a gente consegue descobrir se é um ametal ou um ametal. Então, se ele possui até 3 elétrons na camada de valência, ele tende a doar, né, ele tende a dar esses elétrons. Agora, porque assim, para ele é mais fácil, se ele tem até 3 elétrons, é mais fácil ele doar os 3 elétrons
para conseguir a estabilização, a estabilidade. Se ele tem 5, 6 ou 7, para ele mais fácil é receber, né, para atingir os 8 elétrons. Beleza? Então, dessa maneira a gente consegue perceber já mais ou menos como que funciona. Certo? Então vou apagar aqui. Vamos resolver aqui então essa questãozinha. Então a gente tem aqui, ó, né, o magnésio com Z aqui igual a 12, certo? A gente poderia vir aqui olhar na tabela periódica, tá? Já ver quantos elétrons tem na camada de valência, mas vamos treinar aqui, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica desse átomo, tá? Para a gente ver quantos elétrons a gente possui na camada de valência. É para a gente treinar mesmo, tá? Então, fazendo aqui, né, magnésio, né, sabe que são 12, aqui. Como que fica a distribuição eletrônica? Então, ó, aqui eu já trouxe para a gente aqui o diagrama. E como que a gente faz a leitura? Sempre na diagonal aqui, ó, tá? Então a gente tem que percorrer todas essas camadas na ordem que está aqui, ó. Então essa aqui é a primeira, a segunda, a terceira, tá? E assim por diante. Então a gente segue essa ordem. Então vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Como a gente faz isso? Perceba que o Z aqui, ó, o Z é igual a 12, certo? Então a gente sabe que aqui, ó, são 12 elétrons, perfeito? Então a gente vai ter que fazer a distribuição desse átomo aqui até dar 12. Como assim? Então vamos lá, ó. Vamos começar por esse, né? A gente vai sempre começar por aqui. 1s2. 1s2. Então, ó, perceba o seguinte, 1s2, esse valor aqui, ó, indica a quantidade de elétrons, tá? Vamos chamar nessa diagonal, tá? Então, até agora foram 2 elétrons. Só que tem que dar 12. Então a gente bota a vírgula. Essa camada aqui já foi, não tem mais, tá vendo? A gente vem para a próxima, que é essa daqui, ó, 2s2. Então, 2s2. Até agora, ó, foram 4 elétrons, tá vendo? A gente soma. 4 elétrons, vírgula. Então aqui, ó, já foi também, não tem mais nada. A gente vem para a terceira. Segue para cá, ó. Essa diagonal aqui agora. Bate primeiro em 2p6. 2p6, certo? Até agora, ó, foram 2, 4, 10 elétrons. Faltam 2 ainda para atingir os 12. Então, ó, vírgula. Esse daqui, ó, a gente matou esse, já foi esse, já foi esse. Então, a gente está nessa diagonal. Agora, aqui, ó, 3s2, tá? Deixa eu apagar aqui esse rabisco. Então perceba o seguinte agora, se a gente fizer aqui a soma, 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 2, 12. Atingimos aqui os 12 elétrons, tá vendo? Então, essa daqui é a distribuição, tá, eletrônica do magnésio. Então perceba o seguinte, aqui, ó, ele possui quantos elétrons na camada de valência? 2. Por que é 2? Porque é a última, tá vendo? Lembra que esse valor aqui indica qual que é o nível, né? Qual que é a camada. Então, essa aqui é a última camada dele, tá? E possui 2 elétrons. Se ele possui 2 elétrons, né, ele é considerado como um metal. Lembra que até 3 elétrons na classe de valência, ele tende a doar esses elétrons e ele é considerado como um metal. Então, aqui, ó, a gente já conseguiu fazer a distribuição eletrônica. Perceba o seguinte, que a camada anterior, tá? Então, a gente viu que essa aqui é a última camada, certo? É a camada de valência. E a gente tem 2 elétrons. O que acontece se ele doar esses 2 elétrons? Perceba o seguinte, vamos supor que agora aqui, ó, ele doou esses 2 elétrons aqui, ó. Ele foi embora, né? A gente doamos esses 2 elétrons. Vazou. E então aqui sumiu. O que acontece? Quem passa a ser camada de valência agora é o nível anterior. Então, ó, se você olhar para cá, você vai ver o seguinte, que a última camada aqui, ó, agora é o 2, né? Então lembra, se for o mesmo número, então é a última camada. Então a segunda camada aqui, ó, ela tem o que? 2 mais 6, 8 elétrons. Tá vendo? Tem 8 elétrons. Se tem 8 elétrons, a gente já conseguiu a configuração aqui, ó, dos gases nobres. Então,
com 8 elétrons, o magnésio ele vai estabilizar. Então por isso que para ele é mais fácil ele já perder esses 2 elétrons, porque aí a camada anterior já tem 8. Então assim, ele já consegue estabilizar aí, né? Por isso que é mais fácil ele doar esses 2 elétrons do que receber mais 6 elétrons, por exemplo. Então para ele doar 2 é mais fácil do que ele ter que receber 6, né? Então por isso que ele já manda esses 2 elétrons embora. E é uma característica dos metais, né, como a gente já viu. Então por isso que ele manda embora. Então a gente pode ver o seguinte, que na camada anterior, depois que ele doa esses elétrons, ele fica com 8, que é justamente a quantidade necessária para estabilizar. Mas nesse caso a gente está olhando para ele isolado. Agora a gente vai fazer a distribuição do oxigênio, tá? Para a gente ver como que vai dar a interação entre eles, tá bom? Então, ó, o oxigênio ele tem aqui o Z igual a 8, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. Mesmo esquema, pessoal. Começa pelo primeiro, vai ser 1s2, tá? Depois vem para a próxima, lembra que tem que dar 8. Essa diagonal aqui, ó, 2s2. Certo? Até agora foram 4, faltam 4 elétrons, tá vendo? A gente vem para a próxima, essa aqui já foi, certo? Essa diagonal já foi. Agora começa por aqui, ó, 2p6. Aqui são 6 elétrons. Se eu colocar aqui 2p6, o que vai acontecer? Vai passar, tá vendo? Ó, 6 dá 10 elétrons aqui. Eu não preciso de 10, eu preciso somente de 8. Então, ó, 2, 4. Tenho 4 elétrons até aqui, ó. Até aqui eu tenho 4. Para dar 8, eu preciso de mais 4. Então, eu não preciso de 6. Eu posso vir aqui por 4. Então, na última camada aqui, caso o valor que tiver aqui for maior do que falta, a gente só coloca o valor necessário mesmo. Ah, aqui é 6 elétrons, certo? Mas eu só preciso de 4, então eu coloco 4. Tá, se fosse 10, por exemplo, e precisasse só de 2. Em vez de ficar 3d10, ficaria 3d2, porque eu só preciso de 2 elétrons para completar, certo? Então é basicamente isso. Perceba o seguinte, aqui pro nosso oxigênio, tá? Então a primeira camada 1s2, a segunda 2s2, né? E ainda na segunda aqui, né, a gente viu que é o 2p6, porém a gente precisa de 4. Perceba o seguinte, qual que é a última camada aqui, ó, do oxigênio? Essa aqui, ó, é o 2. Então eu tenho o 2 aqui e o 2 aqui, ó. Perceba o seguinte, que a gente tem aqui, ó, 2 com 4, temos 6 elétrons na camada de valência. Então se ele tem 6 elétrons, lembra da nossa organização, se tem 6, ele não é um metal. E outra, ele sabe que o oxigênio não é um metal, né? É um ametal. Então, por quê? Porque ele tem até 7 elétrons, de 5 a 7 a gente considera como um ametal. E ametal, né? Os ametais tendem a receber os elétrons. Então, para esse caso, perceba o seguinte, a gente tem, ó, 6 elétrons na camada de valência. Então, para esse caso, para o oxigênio, o que é mais fácil? É mais fácil ele perder 6 elétrons ou receber só 2? Então, a gente faz esse raciocínio. Então, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons do que perder 6. Quando a gente une um metal com ametal, o que vai acontecer? O metal tende a doar os elétrons para quem não é um metal, certo? Então, quando a gente faz a ligação aqui, ó, entre o magnésio e o oxigênio, o que vai acontecer? Então, a gente viu o seguinte, essa última camada aqui, ó, esses elétrons, o magnésio ele vai doar para o oxigênio. Por quê? Ó, ele perdendo esses 2 elétrons, ele já fica com 8 na última camada, tá vendo? 2 mais 6 dá 8. E, como ele doou esses 2 elétrons aqui para o oxigênio, era justamente o que o oxigênio precisava para completar os 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, tá vendo? Ó, tenho 2, 4, 6, recebi mais 2, atinjo os 8 elétrons. Certo? Então, a gente escrevendo isso daqui, ó, o que vai acontecer? O magnésio, né, ele vai doar aqui, né, doa 2, certo? E o oxigênio vai receber, opa, 2, quem ficou com carga positiva agora, né, ele perdeu 2, então ele ficou com carga positiva. E o oxigênio recebe 2, né? Fica menos 2. Então, eles se cancelam aqui, tá vendo? Então, eles se cancelando. A gente fica aqui, ó,
com Mg, ó, certo? Então a gente consegue responder já aqui a questão, que é o seguinte. Então aqui é sempre o seguinte, pessoal, o cátion, né, ele sempre vem primeiro, né, aqui, né, o cátion, depois vem o ânion, certo? Então o cátion vem primeiro. Na hora de montar aqui, ó, fica o cátion e o ânion. O cátion é o cara que ficou agora com carga positiva, né? E o ânion é o que ficou com a carga negativa, tá? Então a gente fica com Mg, ó. Então o que a gente viu aqui, ó, que o magnésio, né, ele doa 2 elétrons e o oxigênio recebe, né, esses 2 elétrons. Vamos procurar aqui se tem alguma coisa. Então, ó, para que os átomos, né, Mg e o O adquiram a configuração estável dos gases nobres e formem um composto iônico, então, né, isso daqui é uma ligação iônica, tá? Quando a gente tem esse formato aqui, ó, essa distribuição, né, esse tipo de doação, vamos dizer assim, a gente tem uma ligação iônica, tá? Que gera um cátion, né, e um ânion, certo? Então a gente uma ligação iônica, perfeito? E a gente vai ver depois a covalente como funciona. Então, a iônica, a gente tem uma transferência de elétrons. Então, pensa, ligação iônica vai ter uma transferência de elétrons. Quando eu falo em ligação covalente, por exemplo, é quando a gente está compartilhando o elétron, tá? A gente vai ver depois. Então, isso daqui é uma ligação iônica. Então, o que acontece? O Mg, né, o magnésio, ele tem que doar 2 e o oxigênio tem que receber 2, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Mg doa 2 e o oxigênio recebe 6. Não, tá errado. Mg receba 2, tá errado, né? Mg tem que doar. Aqui, ó, Mg doa 2 e o oxigênio recebe 2. Então, é a alternativa D. Para que eles formem um composto iônico, né, estável, igual aos gases nobres, é necessário que ocorra isso, que o magnésio doe 2 elétrons e o oxigênio receba esses 2 elétrons. Assim os dois ficam estáveis, com 8 elétrons na camada de valência. Perfeito? A gente poderia fazer isso daqui também usando a tabela periódica, né? Eu tenho acho que alguns exercícios aqui para baixo que dá para a gente fazer essa mesma análise usando a tabela, sem a necessidade de fazer aqui, ó, a distribuição eletrônica. Como? Eu acho que eu tenho aqui embaixo, vou mostrar para vocês já. Então é o seguinte, né? É o magnésio e o oxigênio. Então vamos procurar aqui o magnésio na tabela, para vocês verem. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Magnésio, ele está aqui, ó. Então lembra, ó, aqui é a família do 1A, né? A gente chama. Então, ó, a gente tem aqui, né, 1A. Como deu o zoom, fica meio estranho aqui a escrita, né? 1A, 2A. Por que 2A? É a quantidade de elétrons na camada de valência. Depois a gente tem 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e o 8, né, que são os gases nobres, que tem 8 elétrons. Então esse valor aqui indica a quantidade de elétrons na camada de valência, tá? Então, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o Mg, que é o magnésio. Ele está aqui, certo? Então, ó, ele está na família aqui, 2A. Então ele tem no total aqui, ó, 12 elétrons, tá vendo? A gente viu já. E na camada de valência ele vai ter 2 elétrons. A gente vier aqui, ó, e ver nossa distribuição, realmente na última camada ele possui apenas 2 elétrons, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então a gente sabe que, ó, vou até pôr aqui, ó, o Mg ele vai ter o que? 2 elétrons, tá vendo? Desenhei essas duas bolinhas para vocês verem. E o oxigênio, tá? Ele tá aqui, ó, no 6A. Então o oxigênio, ele tem o que? Ele tem, ó, 6A, são 6 elétrons na camada de valência, e o total aqui, ó, tem 8 elétrons, tá vendo? Só que na camada de valência a gente tem 6. Então aqui teria, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então essa daqui é a camada de valência. Então qual que é a tendência aqui? A tendência é que esse cara aqui perca esses 2 e transfira para cá. Aí aqui ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então a gente consegue ver por aqui também a camada de valência.
E dá pra ver aí quem que vai distribuir, quem que vai doar e quem vai receber, tá? Então, usando aquela lógica que a gente viu, né, que até 3, né, que até esse grupo aqui, ó, a gente considera como metais, então esse cara tende a doar para os ametais, né, que é esse grupo aqui, certo? Aqui são gases, né, aqui é gases. Então até o 7A, certo? Então dá para usar tanto a tabela periódica como fazer a distribuição eletrônica. É bom conseguir fazer das duas formas, certo? Mas a gente já conseguiu responder aqui a primeira questão.